O diagrama de fases é um gráfico que permite definir em que estado físico uma substância se encontra num dado instante, conhecendo sua temperatura e sua pressão. Portanto, o eixo X indica os valores de temperatura dessa substância e o eixo Y as respectivas pressões. O diagrama é dividido em três regiões que representam o estado sólido, líquido e gasoso. Na figura que vocês veem aí, está destacada a região 1, que indica as condições de temperatura e pressão nas quais encontramos a substância no estado sólido. A figura seguinte destaca a região 2, que indica as condições de temperatura e pressão nas quais a substância se encontra no estado líquido. E por fim, a figura 3 representa a região 3, que indica as condições de temperatura e pressão nas quais encontramos a substância no estado gasoso. As linhas que delimitam as três regiões estabelecem aí as mudanças de fase, delimitam as mudanças de fase. Então eu tenho a linha 1 que indica a mudança de estado sólido para o estado líquido, ou vice-versa, a linha 2 que indica a mudança de estado líquido para o estado gasoso, ou vice-versa, e a linha 3 que indica lá sublimação ou ressublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o estado sólido. Nós temos aí, então, a curva de fusão, representada pela linha 1, a curva de vaporização, indicada pela linha 2, e a curva de sublimação, indicada pela linha 3. São destaques nessa figura também dois pontos. O ponto tríplice, que indica a coexistência da substância nas três fases, sólida, líquida e gasosa, e o ponto crítico, que indica a maior temperatura na qual a substância ainda pode ser considerada como vapor. A partir do ponto crítico, a substância passa a ser considerada como gás e não mais como vapor. Note que para a maioria das substâncias, o aumento da pressão exercida sobre ela indica um aumento também da temperatura de mudança de estado físico. Essas substâncias aumentam seu volume durante a fusão, ou seja, elas se dilatam. Algumas exceções, como a água e o ferro, por exemplo, para um aumento de pressão, há um favorecimento na mudança de estado. E nesse caso, a mudança passa a ocorrer a uma temperatura mais baixa. Essas substâncias, como a água e o ferro, como dissemos, aumentam seu volume durante a solidificação. Isso explica, por exemplo, por que a densidade do gelo é menor que a densidade da água. O gelo ele expande, a água durante o processo de solidificação expande. Bom, falamos um pouquinho então sobre o diagrama de fase, está na hora da gente fazer a nossa aplicação. Então vamos lá para o quadro para ver como é que fica isso daí num exercício. Bora lá? Bom, aqui então nosso exemplo de aplicação. Eu tenho o diagrama de uma substância hipotética dada por esse aqui a figura ao lado direito, né? E aí o problema pede para identificar o ponto X, Y, W e Z. O ponto X é o ponto tríplice. Então X é o ponto tríplice. Então nesse ponto eu tenho a ponto tríplice. Nesse ponto eu tenho a coexistência da substância nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. O ponto Y é um ponto que está sobre a curva de sublimação. Então eu tenho aqui a coexistência dos estados sólido e gasoso, ou vapor, né? Ok? O ponto W é um ponto sobre a curva de fusão, solidificação. Então W é a coexistência das fases dos estados sólido e líquido, ok? E o ponto Z é um ponto aqui sobre a curva de vaporização ou condensação. Então Z vai ser a coexistência da fase líquida e gasosa
ou vapor, ok? Na sequência, ele pergunta, sob pressão normal de 1 atm e a temperatura ambiente de 20 graus, em que fase a substância está? Então aqui, olha, eu tenho a pressão no eixo vertical, aqui 5, então o 1 vai estar aqui para baixo, né? Vamos colocar, por exemplo, 1 aqui. Se eu pegar o 1 e 20 graus, ok? Então eu teria, por exemplo, esse ponto. Então essas substâncias vai estar no estado gasoso ou vapor, ok? Então basta identificar a pressão de 1 atm e a temperatura de 20 graus Celsius para eu identificar qual que é a fase que essa substância se encontra. E a letra C, identifique no diagrama as regiões correspondentes às fases sólida, líquido e vapor. Então aqui, ó, sólido. Aqui no meio sempre líquido. E aqui essa parte vapor ou gasoso, ok? Então esse é o nosso diagrama de fase dessa substância, desse exemplo dado. Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula sobre diagrama de fase. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um abraço, um beijo, até a próxima.